Iniciando a gravação. Olá pessoal, hoje estamos aqui mais uma vez com o Jack para fazer a regravação de dois vídeos, um da Coreia do Norte e outro da Catalunha. Jack, você poderia por favor se apresentar para quem ainda não lhe conhece? Olá pessoal, me chamo Jack e eu tenho o costume de atuar nessas gravações de vídeo com o Fábio. Já atuei como diplomata civil em algumas ocasiões no passado, formado em relações internacionais e é isso. Ô Jack, só uma coisa, tem como se acender alguma luz aí onde você está? Porque a gente não está conseguindo ver o teu rosto direito quando... Eu já acendi a luz, já acendi. tá. É que a porque... claridade do fundo escurece o teu rosto. Exatamente. Bom, pessoal, infelizmente dessa vez a gente está gravando durante o dia e a luz do dia, no caso, colocou essa dificuldade adicional ali. Vocês estão perdendo o rosto do Herá aí, né? Mas vamos lá, brincadeiras à parte. Porque senão a gente não consegue ficar sério. Bom, o primeiro vídeo que está sendo regravado, que é o da Coreia do... Vamos começar pela Coreia do Norte mesmo? Isso, Coreia do Norte. Vamos começar pela Coreia do Norte. Ele está sendo regravado porque houve um problema técnico com a minha voz quando eu colocava o vídeo no YouTube e a minha voz ficava baixo demais, apesar de que quando eu editei o vídeo, quando eu estava gravando, não havia nenhum problema. Ainda tinha... Até vim apagar hoje o vídeo anterior dos meus arquivos. Do YouTube já tirei já faz algum tempo, mas o áudio estava normal para mim. Porém, quando eu colocava no YouTube, a minha voz praticamente sumia. Da Catalunha tivemos problema técnico também, né, Fábio? O da Catalunha foram dois probleminhas. Teve um que por alguns segundos eu fiquei sem receber áudio e vídeo, então eu não sabia se a gravação tinha continuado ou não. Vocês, tanto o Jack quanto quem estiver assistindo, vai ver que eu começo a falar, eu não estou ouvindo, eu não estou vendo nada, mas a gravação continuou, não houve, só houve uma pequena discação, né? Uhum. Eu acho que foi quando eu estava mexendo na iluminação para melhorar um pouquinho a minha iluminação aqui, e apesar de que eu não vi sentido nenhum, eu não consegui descobrir e eu acabei refutando a hipótese que eu tinha do que tinha causado, enfim. Foi um problema técnico que causou uma situação engraçada, né? E o outro erro se deve a como a gente já estava gravando durante a noite, estávamos os dois cansados, a gente cometeu um pequeno erro na conversa e nenhum dos dois percebeu, porque quando a gente está cansado, a coisa passa. Simples assim. Né? Então, foi uma confusão com uma informação, mas já que já tinha um erro, um probleminha com a gravação, e aí a gente achou esse segundo erro, vamos regravar tudo, vai. Exatamente. Né? As duas conversas vão ficar separadas, né? Um vídeo sobre a Coreia do Norte e um sobre a Catalunha. E a gente vai tentar ser mais conciso dessa vez, porque os vídeos ficaram muito extensos a primeira vez que gravamos. É uma conversa, não é um vídeo com um roteiro que tem tudo exatamente escrito, né? Então... É um documentário. E eu deixo, como sempre, fontes na descrição corroborando tudo o que eu falo e com informações adicionais. Uhum. Uma pequena observaçãozinha antes da gente começar é que um assunto que vai aparecer provavelmente nos dois vídeos é a armadilha de Tucídides, que trata do risco de conflito existente quando um poder emergente desafia a hegemonia de um poder já estabelecido. Tucídides foi um historiador e general grego que participou e escreveu a respeito da Guerra do Peloponeso.
e ele até hoje é um dos autores mais relevantes e influentes quando se fala desse tipo de situação. E essa situação com relação ao Tucídides, a armadilha de Tucídides, como é que tenha sido atribuída até hoje pelos historiadores, eles têm utilizado isso para explicar sempre quando tem exatamente essa situação, quando você tem uma potência que ela está emergindo, ganhando poder, se consolidando, e ela começa a querer abalar o status quo, né? Exatamente, a questionar e abalar o poder já pré-definido, para criar um novo sistema. Isso aconteceu em vários momentos da história. Como essa situação se repete tantas vezes na história, deu-se o nome de armadilha de Tucídides, porque ele foi o primeiro a relatar essa situação. Exatamente. Bom, então, sem mais demoras, vamos à Coreia do Norte. Bom, a primeira coisa que a gente precisa falar em relação à Coreia do Norte é a questão da hegemonia americana, né, e a relação a Estados Unidos e Coreia do Norte. Porque é a razão da existência de um conflito atual, né? Essa situação da Coreia do Norte, ela vem desde da década de 50, com o conflito na Coreia, onde a Coreia foi dividida em razão de disputas ideológicas entre os dois blocos que estavam emergindo, o bloco do Ocidente com os Estados Unidos na frente e o bloco socialista com a Rússia na frente. Isso dividiu o mundo por décadas, né? Temos a Guerra Fria em decorrência disso, e a Coreia foi dividida em Coreia do Norte e Coreia do Sul, sendo que a Coreia do Norte esteve sob o governo da família do Kim Jong-un, né? Uhum. E ele já é a terceira geração dessa ditadura coreana. A Coreia do Norte é uma relíquia, né, Fábio? É uma relíquia do passado. Ela é um produto direto do fim da Segunda Guerra Mundial e do começo da Guerra Fria, né? Ela ainda tem muito do ranço da Guerra Fria, muito da tecnologia militar norte-coreana foi baseada na tecnologia desenvolvida pelo bloco soviético, né, pelo bloco socialista. É igual Cuba, só que a diferença é que Cuba é mais maleável que a Coreia do Norte. Isso também se deve à questão geográfica, né? Cuba tinha uma importância na questão da Guerra Fria por ser uma ponta de lança para se alcançar os Estados Unidos, né? É um vizinho. Mas e a Coreia do Norte, a questão da Coreia é justamente o oposto em relação à Rússia, né? É uma ponta de lança dos Estados Unidos em relação ao antigo bloco socialista, né? Que era a China, sim, exatamente, Rússia. O Japão também fazia parte dessa ponta de lança, né? Uma questão estratégica, você ter uma posição geográfica estável, próxima ao seu inimigo, da onde você pode lançar qualquer ofensiva que venha a ser necessária, né? E tem uma importância em termos de negociação, porque é uma fonte de pressão, né? Também não podemos esquecer de Taiwan nessa posição. Sim. É que na Ásia você tem uma série de pequenos territórios sendo usados com essa mesma finalidade, né? Então temos uma disputa ideológica de décadas, né,
e uma propaganda sendo colocada de ambos os lados, mas principalmente na questão da Coreia, porque lá você não tem outras fontes de informação na Coreia do Norte, é só a informação oferecida pelo Estado, que é reconhecida, né? Então, você tem propagandas como a Coreia é o melhor país do mundo, a situação aqui está difícil, o resto do mundo está muito pior, nós somos o melhor governo, nós somos o melhor isso, o melhor aquilo. Aquela política ultranacionalista que é tão comum a gente ver em qualquer governo extremista, né? Esquece de dizer que o Kim Jong-un curou a AIDS, tá? Não, ele curou a AIDS, ele começou a dirigir, acho que com algo entre 3 a 7 anos. Enfim, ele fez... ele é coisa de louco. Se você vê os boatos sobre ele, é uma coisa que você fala, minha nossa, cara. Ah, e você sabe qual é a cura da AIDS? É terra. Elementos terra. Esse é o princípio ativo da cura da AIDS produzida na Coreia do Norte. Elementos terra. Isso ferve o meu sangue como alguém com formação científica, tá? Isso ferve o meu sangue. Você não tem ideia do quão... eu fico com isso, cara. Porque... Não, você tá rindo, mas é uma situação muito séria, cara. Para a maioria das pessoas é engraçado, mas quando você trabalha com saúde, né, não só saúde mental, mas saúde do corpo também, que não é a minha área, né, eu sou psicólogo, sou especificamente da área da saúde mental, mas quando a gente trabalha em qualquer área de saúde e você vê charlatanismo causando prejuízo à saúde das pessoas, provocando mortes, isso é algo que incomoda profundamente, porque as pessoas que trabalham com saúde, elas, em sua vocação, muitas vezes, têm essa necessidade de estar, de alguma forma, ajudando os outros, né? Promovendo saúde. Fábio, eu dizia-se na Grécia Antiga que o político era a única profissão do mundo que poderia se mentir. Então, digo que o Kim Jong-un está levando isso a cabo a rabo, entendeu? Se bem que a gente pode ampliar um pouco para outras profissões além do político, né? Advogado! Eu adoro dar essas cutucadas nos meus amigos advogados. Eu tenho muito respeito pela profissão, uma profissão muito importante, mas deve ser muito complicado para um advogado defender alguém que ele sabe ser culpado, né? Um advogado de defesa, muitas vezes ele deve se encontrar nessa situação em que ele sabe que o cliente dele é culpado, mas existe a necessidade da defesa daquela pessoa, porque é um dos pilares da nossa sociedade, um julgamento justo. E um julgamento justo exige uma defesa competente. Então você precisa de um profissional que faça isso. Então é muito complicado, mas é uma função essencial, né? É essencial até demais aqui no Brasil. No mundo inteiro, né, cara? Bom, mas voltando à questão da Coreia do Norte, porque a gente já começou a divagar, né? Falamos de saúde, falamos de advocacia. Bom, então nós temos e a gente também pode falar um pouquinho em questão de hegemonia, não só da hegemonia americana em relação às relações internacionais do mundo inteiro, mas pensando apenas num palco asiático, essa tentativa da Coreia do Norte de agora fazer algum barulho, né, mais intenso, né, com esses testes e tudo mais, é uma ameaça à hegemonia que a gente vê na Ásia, que se dá pela influência chinesa, né?
Quando se fala em Ásia, você não consegue evitar de falar em China, porque ela é o grande poder influente na Ásia. Ultimamente, a Rússia, apesar de também ser uma influência importante, a Rússia tem se preocupado com outros palcos, não o palco asiático. Ela não está muito com atenção nesse lado do território. Mas a China ela vem tentando, e com grande sucesso, nas últimas décadas, ela se ergueu economicamente, ela é uma influência inegável, tanto em termos de relações internacionais, quanto em termos de economia. Nós temos a questão do BRICS, que é o Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul. Eu esqueci alguém, não? Não. Então você tem Brasil, África do Sul, Índia... Brasil, China. Rússia, Índia, China e África do Sul, que é South África, né? Por isso o S no final. E eles estão querendo adicionar novos membros agora. O que é muito bom. Eu sou favorável à expansão do BRICS sempre que for possível, porque nos coloca numa situação economicamente favorável, né? Mas o BRICS ele está com certas problemáticas também. Sim, mas a gente vai fugir do assunto se a gente... Vamos fugir do assunto. Porque quando se fala no palco internacional, em relações internacionais, você não pode evitar essas influências, né? Um assunto acaba puxando o outro, porque hoje em dia, com a comunicação muito fácil entre todos os cantos do mundo, o comércio e a influência, ele se torna um emaranhado ainda mais complexo do que era antes. Na área de relações internacionais é impossível você descartar uma influência de uma situação quando você quer explicar uma outra situação, que muitas das vezes parte da situação está sendo influenciada por outra. Sim, vai se tornando um jogo de dominó nessa história. O que nós podemos fazer é basicamente dar um enfoque maior a uma situação. O que a gente está tentando fazer aqui, né? Exatamente. Então, um outro dia, quem sabe a gente fala ali sobre o BRICS, os problemas e os méritos do mesmo, né? Então, isso a gente também já está entrando no segundo tema, que é no segundo tópico de hoje, que seria a história das relações dessas nações, né? Já falamos disso com relação à questão da Guerra Fria e tudo mais. Então, nós temos um questionamento da hegemonia chinesa no palco asiático, né? E sobre China e Estados Unidos, nós temos dois líderes que têm políticas muito nacionalistas, né? Tanto o Trump quanto o chinês, que é o Xi Jinping, o atual. Então, é uma situação que vai envolver muito o orgulho dos dois povos, né? Tanto o americano quanto o chinês, porque são dois líderes que se apoiam nesse tipo de propaganda, né? E ainda temos o perfeitamente racional e ponderado grande líder da Coreia do Norte, que também não é nem um pouco ultranacionalista, né? Não. Então nós temos um barril de pólvora tremendo aí. Bom, eu acho que agora seria bom a gente começar a falar individualmente dessas influências, né? Você tem alguma coisa mas antes, você tem alguma coisa a acrescentar sobre o que a gente falou até agora? Não, agora no momento não, Fábio. Tá. Então, vamos pensar agora nos interesses de cada lado. Você prefere falar de algum deles em especial primeiro? Estados Unidos, China, Rússia, a Coreia mesmo? Seria bom falar da China. Tudo bem, então comece aí e eu entro, porque eu já falei demais. Fábio, eu quero te falar sobre a China é o seguinte: a China, ela,
desses exemplos todos é o que mais está dentro da situação da armadilha de Tucídides, junto com a Rússia e em relação aos Estados Unidos. O que acontece? A China, ela tem agora acontecido uma mudança nela drástica em termos econômicos, por todo o planejamento das zonas econômicas especiais, a industrialização acentuada do país, mudança gigantesca de várias pessoas para a classe média, e você tem tido essa mudança muito rapidamente no território chinês. Como eles têm ganhado um poder econômico muito... Jack, espera um pouquinho que por algum motivo a minha imagem cavou, eu não sei... Tá funcionando perfeitamente para mim. Tinha congelado a minha imagem e a tua. Eu continuava te ouvindo. A gravação eu acho que continuou, porque eu estava vendo os volumes aqui de áudio flutuando conforme você ia falando, mas congelou a tela e deu um medo, né? Na hora. Assim, peraí. Bom, desculpa, continua. E o que acontece? A China, ela tem exercido a sua influência na região. E isso basicamente tem feito a Ásia virar um barril de pólvora ou uma ameaça de barril de pólvora. Tem o Mar do Sul da China, que nós tínhamos falado há uns meses atrás, e continua. Você também tem a questão da Índia também. A Índia está literalmente cercada pela influência chinesa. Isso é muito ruim para os Estados Unidos. E ao se falar de Índia, também temos que levar aquela complicada relação Índia-Paquistão também, que é outro barril de pólvora. Sim, sim. Isso também leva complicações para o BRICS também. E você também tem a situação, obviamente, da Coreia do Norte. Junto com a situação de Taiwan. A Coreia do Norte, ela basicamente é como se fosse um estado satélite, comunista, que nem nós tínhamos falado anteriormente, uma relíquia da Guerra da Coreia, porque a Coreia, na realidade, ela sempre foi um estado vassalo da China, e nós temos aqui uma Coreia do Norte que basicamente ela continua esse legado de ser uma nação vassala da China, porque basicamente a Coreia do Norte ela depende da China para muito do que ela produz e do que ela importa e do que ela exporta. Menos agora, porque ela tem tido agora maior exportação e importação dos russos, mas ainda assim continua muito dependente dos chineses para comércio e questões políticas mais do que nunca. E não pode se negar a questão da importância da geografia nesse aspecto. Geografia, né? Importância histórica, porque quando nós falamos da relação China e Coreia, você tem uma relação de milhares de anos. Você tem uma relação que vai desde a época do início do Império Chinês. Porque o Império Chinês ele basicamente agregou a Coreia quando ele se espalhou para a Manchúria como se fosse um vassalo. E assim tem ficado como vassalo por centenas de anos. Como ficou como um estado vassalo, você teve vários momentos na história em que a China, por exemplo, apoiou a Coreia em guerras. Quando, por exemplo, o Japão tentou invadir a Coreia no final do século XVI, começo do século XVII, você tem a China entrando no conflito para dar apoio à Coreia. Aí você teve uma recorrência dessa história quando você tem a Guerra da Coreia. Você tem uma parte da Coreia que ela recebe apoio dos Estados Unidos, do Japão e das Nações Unidas, e a outra parte da Coreia, ela recebe apoio da China e da União Soviética, que basicamente terminou com um cessar-fogo, né? Terminou com um cessar-fogo, que não fizeram nenhum acordo de paz, até que, por sinal, esse cessar-fogo foi revogado em 2013, Fábio.
também. Esse cessar-fogo ele foi revogado pelo Kim Jong-un, ele revogou esse cessar-fogo. Mas ele não atuou com nenhuma Sim, a Guerra da Coreia é uma guerra que nunca acabou, né? Mas o cessar-fogo agora não existe mais. Sim, mas não houve um fim do conflito. Não houve mais ataques diretos de nenhum lado contra o outro. Você não teve mais... A situação de conflito em si nunca foi encerrada. Você nunca teve um encerramento da situação de conflito, mas havia um cessar-fogo em andamento. Sim, mas o conflito continuou em andamento. Não houve declaração formal de paz, isso que eu quero dizer. Exatamente. Mas o que aconteceu? O nosso Kim Jong-un, ele revogou o cessar-fogo. O pai dele, o avô, mantinham o cessar-fogo. Ele revogou o cessar-fogo. Então, nós temos agora uma situação que você não tem uma declaração de paz entre as duas nações e nem tem mais um cessar-fogo para qualquer garantia de paz. Jackson, deixa eu só te interromper um instantinho. Enquanto você estava falando, eu dei uma mexida aqui na tela. Eu acrescentei 2 mapas, um mapa mundi mostrando em vermelho onde está a Coreia em relação ao mundo, o tamanho da encrenca, a Coreia do Norte. E um mapa mostrando Coreia do Norte e Coreia do Sul, distância entre as capitais e tudo mais, que são 2 coisas muito relevantes quando a gente trata dessa questão, a questão da geografia, né? Tanto em relação ao resto do mundo, quanto entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. E a Coreia do Norte ela faz fronteira com a Coreia do Sul e com a China. São as 2 únicas fronteiras por terra que ela tem. Não é? Ela faz com a divisa com a Rússia também. Ela tem ligação territorial com a Rússia. Bem pequeno, mas tem. Tá, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Sendo que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul são divididas pelo paralelo 38. Sim. Peraí. Coreia do Norte. Deixa eu só dar uma checada que aí qualquer coisa eu já jogo um mapinha. Tranquilo, se você quiser eu te passo o mapa que eu tenho aqui também. Tem um território, uma fraçãozinha bem pequena ali com a Rússia bem no cantinho do mapa, mas é praticamente tudo a China, é uma questão de... Sim, mas uma coisa que é importante nós falarmos é o seguinte, a China, como eu estava mencionando, ela tem até hoje exercido grande influência em cima da Coreia do Norte. E ela é o grande X do porquê que os Estados Unidos ainda não avançou em cima da Coreia do Norte. Sim. Porque a China disse que vai haver retaliação caso os Estados Unidos avancem em cima da Coreia do Norte, já deixou avisado. É importante nós frisarmos também a questão dessa faixa de território de fronteira com a Rússia, Fábio, é por causa da cidade de Vladivostok. Vladivostok, me perdoe até a minha pronunciação russa, que talvez esteja errado, mas ela é uma cidade que ela tem um grande aparato de infraestrutura na Rússia, nessa região da Sibéria, nesse outro extremo dela. E tem crescido cada vez mais também em termos de infraestrutura, de ligação comercial com a China e própria ligação também com a Coreia do Norte. Tudo que a Coreia do Norte faz de exportação para a Rússia e também o que faz de importação vai para Vladivostok, na fronteira. Certo. Eu tô rapidinho, enquanto você estava falando aí, eu ainda estou tentando fazer isso. Capturar aqui a imagem do meu browser, que eu peguei um mapa, um terceiro mapa. Espera um pouquinho. Para mostrar
o cantinho que eu havia esquecido ali, que é a fronteira com a Rússia. Calma aí. Copiar. É do Google Maps mesmo, tá? Deixa eu te passar o mapa que eu tenho aqui. Espera aí que tá abrindo aqui. Passei o mapa que eu tava utilizando. Tá, pera aí. Eu vou remover esse. Deixa eu ver o mapa que você tá mandando. Eu tô salvando aqui, eu já vou jogar na tela. Ele ainda deixa, como ele coloca em cores diferentes, ele deixa mais claro ainda do que o mapa que eu vinha usando. Espera aí. Você sai daqui. Minimiza isso. Adicionar imagem. Espera aí, pessoal, que quando a gente está improvisando, porque a gente não tem um roteiro, né? Então não estava no planejamento isso, então essas mudanças. Calma aí, vou jogar aqui para esse lado. Tentar não tapar o jack aí, porque já. Mas tem uma fronteirinha bem pequena entre a pequena em comparação, né, com as outras duas, com a Rússia. Mas a Rússia tem dado cada vez mais importância para essa fronteira recentemente, bem mais importante. E à medida que esse conflito e essa situação difícil continuar, o que você tem inclusive, terminando de falar da China, e para concluir a questão sobre a China, Pera que a imagem congelou de novo aqui. Peraí, deixa eu ver o que está acontecendo. Voltou. Não sei porquê, mas havia congelado de novo a imagem. Enfim. A gravação continuou, mas a imagem tinha congelado. Entendi. Bom, e o que acontece? A China, ela tem dado cada vez menos importância para a Coreia do Norte. Ela tem tido um crescimento de inimizade com a Coreia do Norte, não tem tido uma relação tão amistosa, tão amigável, igual teve nas últimas décadas. Ainda continuam vários tratados em vigência, a China continuando a dar apoio formal à Coreia do Norte, mas em contrapartida ela tem visto que a China tem se colocado numa situação cada vez pior em relação a muitos dos seus parceiros, aliados e com quem ela tem se associado ultimamente por conta da Coreia do Norte. Então a China basicamente tem feito uma troca, por assim dizer, com relação a dar apoio a novas e novas sanções econômicas à situação da Coreia do Norte. A extensão dessas sanções, de redução, por exemplo, da exportar óleo para a Coreia do Norte, por exemplo, dar apoio para a redução de outros trâmites e outros produtos para a Coreia do Norte, basicamente reduzindo a proporções muito menores o comércio. Isso tem contribuído para desgastar a relação entre os dois países. Nós não sabemos até onde, qual vai ser o fundo do poço que isso vai chegar, mas
que é uma relação que está em deterioramento, é uma relação em deterioramento. Mas também a gente tem que ver que, curiosamente, a China seria muito prejudicial para ela a queda do regime norte-coreano, porque isso iria implicar em uma onda de refugiados enorme cruzando a fronteira em direção à China. Tanto que a China ela faz questão de que, se uma situação de derrubada do governo do Kim Jong-un acontecer, que um novo regime vai ser instaurado na Coreia do Norte novamente para manter aquela zona de influência ali. Sim. O importante é não perder o Estado vassalo. Exatamente. Né? Mas é uma situação que dificilmente a gente conseguiria uma resolução simples também, porque você tem de um lado a questão da Coreia tentando se unificar, né? A Coreia do Sul englobar a Coreia do Norte, né? O regime da Coreia do Sul assumir a Coreia do Norte. Isso atende aos interesses de Estados Unidos, de Japão, né? Sim. Mas não atende aos interesses chineses, né? Nem russos também. Sim, sim. Mas como a China é o principal agente no palco asiático, é a hegemonia dela que está sendo em jogo. contestado. Bom, e uma outra coisa que eu gostaria de falar nesse sentido, que é muito relevante, é a questão da China única. Né? Como que a política da China única afeta essa situação. A famosa China Policy. Oi? One China Policy. A política da China única. O governo chinês, ele tende a ver todo o território que ele entende como China sendo China. Ele não admite qualquer tentativa de independência, qualquer tentativa de separação ou similar. Você tem nisso aí a questão do Tibete, você tem a questão de Taiwan. Sim, exatamente. Você tem Hong Kong, né, que agora voltou a fazer parte da China, já tem anos, mas acho que foi a última das colônias que retornou. Macau já havia sido anexada de volta antes, se não me engano. Acho que... Macau foi no mesmo tempo que Hong Kong. Foi no mesmo tempo. Foi uma diferença pequena, mas eu tenho a impressão que Hong Kong foi um pouco... O processo terminou um pouco depois. Eu tenho essa impressão. Tenho essa impressão. Eu posso estar enganando, mas eu tenho essa impressão. Mas se eu estiver errado, a diferença entre os dois é pouca, porque os processos foram bem consecutivos. Foi naquele processo de fim de processos coloniais, etc. Sim. Então, nós temos décadas e décadas nas quais um governo americano não mantinha contato com Taiwan para evitar acender um barril de pólvora, né? E logo que o Trump assume a Casa Branca, uma das ações dele foi participar de uma ligação com um representante de Taiwan. Sim, que havia sido eleita, acho que a primeira-ministra lá em Taiwan, eu não me recordo agora bem. E isso aí incomoda muito a estabilidade da Ásia por causa da política da China única. A China vê Taiwan como uma parte da China. No caso de Taiwan e Estados Unidos, eles, desde a década de 70, eles não têm mantido relação formal.
É a relação Porque formal. se houver uma relação formal, você admite a existência de um governo ali, e Exatamente. ao Enquanto admitir, a você política da questiona a China única. Exatamente. O que acontece? A relação de Taiwan com os Estados Unidos se manteve mais obscuramente. Boa parte do armamento que Taiwan tem para sua marinha, força aérea e do exército vem dos Estados Unidos. Você tem várias empresas norte-americanas instaladas em Taiwan. Você tem vários projetos de infraestrutura feito por empresas americanas em Taiwan. A única questão é que Taiwan simplesmente está seguindo essa cartilha com os Estados Unidos para a sua própria sobrevivência como Estado. Basicamente, e a China sempre se manteve nessa situação de querer recuperar Taiwan como parte do seu território efetivamente, mas tem esse entrave com os Estados Unidos. O que não é muito diferente do caso da Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Não é um entrave muito diferente. São resquícios da Guerra Fria, toda essa situação. São resquícios da Guerra Fria. E hoje eles são relevantes mais pela questão comercial, né? A influência. Na realidade, Fábio, eu até ouso dizer que nós temos uma reignição da Guerra Fria recentemente. Isso estava afastado nas últimas décadas, mas agora você tem isso novamente na ativa. Você tem a Rússia com sanções econômicas, levando sanções econômicas da Europa, da União Europeia e dos Estados Unidos. A China e os Estados Unidos, nenhum dos dois abandona a situação de Taiwan, nem a situação das duas Coreias. A Rússia, mais do que nunca, tem dado apoio à China com relação à questão da Coreia. E cada um tem disputado as suas próprias zonas de influência. A Rússia, por exemplo, disputado a questão das zonas de influência da Ucrânia. Então você tem uma reignição da Guerra Fria nessa última década que nós temos passado. Então eu acho que esses resquícios eles estão tomando novos moldes hoje em dia. É o que eu acho. Só que eu acho que a questão não é uma reignição, né? Eu ia errar aí grotescamente a pronúncia, mas uma reignição da Guerra Fria, mas sim as brasas desse conflito nunca verdadeiramente se apagaram, né? Você ainda tem resquícios não resolvidos dessa situação. A gente não tem mais a questão ideológica, né? Mas a questão de soberania, né? De potência em relação ao resto do cenário mundial, isso ainda existe, a questão da hegemonia, né? Eu prefiro dizer o seguinte, Fábio, a questão ideológica ainda existe, mas com novos moldes. Não é mais os mesmos da Guerra Fria. Mas você ainda tem a questão ideológica do nacionalismo russo, você ainda tem a questão ideológica da China, que persiste com o seu governo comunista. Então, você ainda tem a questão ideológica com novos moldes. Pelo tempo que eu vivi na China, eu tenho um pouco de receio em falar em China comunista, porque eles são extremamente capitalistas, né? Não, sim. O Partido Comunista controla completamente a China, isso não é questionável. Mas a postura da China, tanto internamente quanto em relação a outros países, o interesse comercial dela torna ela muito capitalista, né? Não, sim, a China com toda certeza hoje em dia ela é mais do capitalista do que qualquer outra coisa, ela não é mais comunista. Mas sim, não existe de fato
um governo que seja 100% comunista ou um governo que seja 100% capitalista, né? Exatamente. Exatamente. Você tem os dois modelos se combinando de formas diferentes pelo mundo todo. Exatamente. E no caso do chinês, ele tem acontecido exatamente isso que você tem. Isso que acontece que no caso chinês foi o seguinte: você teve um comunismo que começou a pegar moldes do capitalismo e começou a agregar esses moldes e começou a evoluir esses moldes. Então, hoje em dia, quando você fala, por exemplo, que a China ela é mais capitalista do que qualquer outra coisa, você não está errado em falar isso. Mas a ideologia, no final das contas, chinesa, com aquele arcabouço do Mao Zedong, da década de 50, da Revolução Chinesa, etc, 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 ainda persiste numa forma de nacionalismo ainda dentro da China. Não, nacionalismo com certeza, mas a questão que eu queria colocar em relação à ideologia é que nós não temos mais aqueles dois blocos ideológicos que antes era o capitalismo contra o comunismo. Sim, hoje nós temos... o cenário é mais complexo, é mais dividido. Sim, ele é mais complexo. Deixa eu só concluir isso daqui, Fábio. Porque no caso do chinês, ele é interessante porque por mais que tenha esse nacionalismo, o comunismo ele virou como se fosse o objeto do nacionalismo chinês, em muitos fatores. Tanto que quando você tem parada militar na China, que nem teve recentemente na Mongólia Interior, que é uma das províncias que a China possui, você tem tudo isso, digamos, voltado ao Partido Comunista Chinês, viva a Revolução Chinesa, e etc, etc. Então, o comunismo ele está nesse centro do nacionalismo chinês. Nós podemos dizer que o comunismo não é a regra generalizada para o chinês no dia a dia, mas o ideal comunista, o objeto de ideal comunista é o objeto, digamos, do nacionalismo tanto para o chinês quanto para o partido chinês, o Partido Comunista Chinês. Eu não sei se ele é o principal, porque eu vejo muito do confucionismo no modo chinês de pensar, de agir, né? Sim, não digo nem o principal, Fábio, mas é uma influência muito forte ainda que persiste. Claro, porque quem controla a China é o Partido Comunista. Exatamente. Só que eu vejo o Partido Comunista Chinês mais comunista em nome e atendendo às necessidades dele do que necessariamente seguindo uma ideologia, né? Uma coisa marxista. Com certeza. Eu acho que a gente nem pode falar que a China chegou a ser marxista, porque... Não. Apesar da base comunista haver uma base ideológica, as influências são muito... mesmo durante a Guerra Fria, o comunismo chinês e o comunismo soviético, né, russo, eram dois bichos completamente diferentes. É porque no caso da Coreia do Norte, no caso da China, nós só podemos falar, por exemplo, de governos puramente nacionalistas se eles abandonarem o legado que os dois persistem, que é a herança comunista deles. Como podemos dizer que a Rússia, por exemplo, se desvinculou do seu legado da União Soviética. Hoje em dia, a Rússia, você tem, querendo ou não, um governo nacionalista. Você não tem... E é aquela coisa, eu acho que nem a Rússia abandonou muito isso, porque as ações do Putin às vezes me fazem crer que ele pode... ter alguns sonhos de expansão, né? Sim, isso persiste. E vamos falar a verdade, no caso da Rússia,
as tendências que a Rússia tem tomado ultimamente, elas são de tendências de retomada a essa questão do seu passado também com relação à União Soviética. Você tem aumentado empresas estatais na Rússia e os bancos estatais têm mais poder e influência na Rússia do que bancos privados também. Mas enfim, não vamos entrar muito na Rússia nesse ponto. Porque é outra história. A gente precisava mencionar, mas como você falou, em relações internacionais, uma situação puxa a outra, né? É um efeito dominó. É sempre um efeito dominó em explicações. Quero um pouquinho que... Ah, tá. A minha imagem tinha descido aqui. Enfim. Bom, então nós temos um barril de pólvora e isso me leva a uma declaração de um criacionista que eu já havia mencionado na primeira vez que gravamos esse vídeo, que ele propunha uma resolução bem simplista a essa situação. Criacionista e terraplanista, tá? E o argumento dele baseava-se na ideia de que a Terra é plana. Ele tentava refutar a alegação de que a Terra seria um globo e que o homem teria ido ao espaço, à Lua, etc. e tal, porque tudo vai contra o modelo dele de Terra plana. Se o homem realmente tivesse capacidade de lançar algo ao espaço, lançar projéteis intercontinentais e tudo mais, o americano já teria encerrado essa questão bombardeando Pyongyang com mísseis, né? Arrasando a cidade. E a última coisa que isso ia fazer ia ser uma resolução para o conflito, né? A certeza que não ia resolver nada. Se Pyongyang for atacada dessa forma, nós temos toda a fronteira da Coreia do Norte e Coreia do Sul repleta de artilharia. Seria apenas o começo de uma batalha sangrenta com bombardeio dos dois lados e uma perda de vidas fantástica. Sem falar que Seul fica na fronteira. E um dos mapas que eu coloquei justamente mostra a distância entre as duas e a posição de Seul em relação à fronteira. Então é algo extremamente complicado. Além de que uma situação de bombardeio desse tipo, de mísseis sendo lançados, o míssil não chega instantaneamente no alvo. Nesse tempo, existe a chance de que o ataque seja percebido e que o líder, o supremo líder, venha a se retirar de Pyongyang ou se esconder em algum bunker, que com certeza ele deve ter. Eu posso te dizer o seguinte, Fábio, dependendo de como seja um ataque desse, nós não sabemos, isso daí é incógnito, porque nós não sabemos se a Coreia do Norte ela possui como eu posso dizer, os radares, isso até foi motivo de questionamento há um tempo atrás que eu havia visualizado, os radares e os devidos dispositivos para perceberem um ataque desse. Não se sabe se, por exemplo, se a China ajudou a Coreia do Norte com isso, de facto, ou se não ajudou em nada. Mas a questão de se perceber um ataque não se refere apenas à questão de radar. Hoje em dia, e nós já temos evidência disso de hackers competentes na Coreia, porque você teve a questão da invasão na Sony, você tem uma série de... Então... Sim, e essa questão dos hackers competentes na Coreia me faz a crer que também talvez tenha uma influência chinesa na questão, por exemplo, do sistema de radares da Coreia do Norte também. É o que eu acho.
mas isso é território incógnito para nós. Não tem como a gente saber. Agora, as informações nesse sentido são muito escassas exatamente. e a parcialidade delas não dá credibilidade a nenhum dos lados. Não tem como a gente afirmar nada. O que nós podemos dizer com relação à Coreia do Norte é o seguinte: a Coreia do Norte ela está numa situação complicada porque ela é um estado feito para a guerra. É um estado que ela se mantém, eu tinha até falado isso no outro vídeo, é um estado coeso que se mantém unido pela guerra. E ela se mantém unido pela guerra. Ela evita os problemas sistêmicos graves que ela tem dentro de si. Com a ameaça de guerra. Por causa de uma ameaça de guerra. O que mantém o estado coeso e unido é um inimigo fora dele. Sem esse inimigo, o estado coreano do norte não sobrevive, que é a Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos, principalmente. Principalmente Coreia do Sul e Estados Unidos. E o que acontece? Coreia do Norte, ela também está numa questão que é o seguinte: agora eles têm armas de hidrogênio, e é o estágio mais evoluído que podemos ter em termos de destruição em massa. A questão do armamento de hidrogênio, acho que não é 100% de certeza que eles têm artefatos nucleares, isso é inquestionável. Sim. Mas se eles realmente chegaram nesse ponto, ainda não se tem certeza. Fábio, eu posso te dizer que muito do que havia sido mostrado é que você tem, de fato, que a Coreia do Norte ela tem feito testes com armas de hidrogênio mesmo. Entendeu? Eles chegaram a esse nível lá na Coreia do Norte. É o que se tem mostrado até agora de evidências. Se isso é comprovado ou não, já não sabe, mas o que eu posso te dizer é que isso não vem de agora, entende? Isso já se vem de muito tempo. Desde 2006 que a Coreia do Norte tem feito testes com armas nucleares. E apenas recentemente... Não só testes com as armas em si, mas testes balísticos, né, de lançamento para melhorar a tecnologia, né, em relação ao alcance de tais artefatos. Exatamente. E o que acontece? A Coreia do Norte ela tem feito esses testes desde 2006. E o que acontece? Os Estados Unidos ele ficou naquela questão. George Bush filho, que nem nós tínhamos falado no outro vídeo, é quem deveria ter tido uma reação mais veemente em cima dessa situação. Ele deveria ter sido, minha opinião é que ele deveria ter sido mais veemente sobre essa questão, porque ele teria matado a situação na fonte dela, que foi em 2006, antes que ele se escalonasse. Mas você teve uma escalação da situação, os testes aumentaram, você teve testes com armas cada vez mais poderosas até chegar na arma de hidrogênio. Então o que acontece? A Coreia do Norte, ela deveria ter sido detida ali pelo Bush filho. Não foi detida. Aí o Bush estava muito concentrado na questão do Oriente Médio, acabou esquecendo uma história da Coreia do Norte, a Coreia do Sul, praticamente, em sua política externa. E aí você tem também, Fábio, você tem algumas outras questões também que podemos mencionar. Você tem a questão da paciência estratégica do Obama, que era a política dele para a Coreia do Norte e para toda a região da China. Paciência estratégica. Que era basicamente observar como é que seriam esses movimentos exatamente, fazer uma pressão assim ali, mas nada muito acentuado. Isso foi errado da parte do Obama. Ele deveria ter tido maior veemência em cima dessa questão, porque os testes, inclusive, aumentaram em muito durante o governo dele. Você teve um aumento muito expressivo desses testes durante o governo dele. E aí nós temos uma característica complicada do regime norte-coreano, que é a questão de que
eles aceitam negociar alguma coisa, fazem um acordo, a tinta do acordo nem secou, eles já estão violando o acordo. O que foi que nem eu tinha te mencionado no outro vídeo também sobre isso, Fábio. Além da armadilha de Tucídides, eu tinha comentado também contigo que foi isso, que os norte-coreanos, eles basicamente, eles falam, depois que teve o fim da Guerra Fria, eles começaram a negociar o seguinte com os Estados Unidos: olha, nós não vamos fazer tais ameaças desde que vocês nos dão comida e tanto de dinheiro. E foi se mantendo assim durante Bill Clinton, durante George Bush filho, durante Obama, e os testes nucleares ocorrendo. Agora chegou com o Trump barrou tudo isso, barrou essas negociações que eram alimentadas pela ameaça, e você também se chegou numa situação mais grave, porque você tem agora a Coreia do Norte com bombas de hidrogênio, armas de hidrogênio. Então, você chegou no ponto mais baixo e crítico dessa situação, que realmente, efetivamente, é onde tem uma ameaça maior de conflito agora com isso. E cada vez a tecnologia balística mais desenvolvida, permitindo maior alcance a esses artefatos. Exatamente, podendo chegar ao Guam, podendo chegar ao Japão, que nem os testes que haviam sido feitos alguns meses atrás. Inclusive, a Coreia do Norte, a gente já sabe, é certeza isso. Na descrição eu deixo notícias a esse respeito, de que alguns dos testes deles, os mísseis cruzaram o céu do Japão e caíram no oceano do outro lado. Quer dizer, a Coreia do Norte tem capacidade de bombardear o Japão sem nenhuma dúvida, o que levou um investimento maciço do japonês em aprimorar ainda mais a tecnologia deles de defesa, né? Sim. Recentemente. E uma outra coisa que a gente já havia comentado no outro vídeo, que é importante falarmos mais uma vez, Antes de comentar, Fábio, temos que mencionar que também nessa parte balística, os mísseis norte-coreanos eles também podem alcançar o Alasca e a costa oeste dos Estados Unidos, a costa da Califórnia. Parece que o míssil norte-coreano agora ele consegue chegar até lá. Eles alegam isso. A gente não sabe com certeza, mas eles alegam que eles já podem alcançar a costa oeste. Guam também. Uma outra questão que a gente deve mencionar, e tem relação com a questão em parte do Oriente Médio, e a razão dessa estratégia da Coreia do Norte em desenvolver armamento nuclear, em desenvolver tecnologia balística. O Kim Jong-un, ele viu vários regimes ditatoriais pelo mundo caírem. Ele viu o que aconteceu com Saddam Hussein, por exemplo. Gaddafi. Sim. Ele viu que foram líderes que negociaram um fim do desenvolvimento, da política de desenvolvimento de artefatos nucleares, de armas de destruição em massa, e etc. Armas químicas. E isso levou a um enfraquecimento do regime desses líderes, e esses líderes foram sendo derrubados um a um. Ele sabe que se o governo dele cair, ele vai ser muito provavelmente preso e julgado por crimes. E isso é uma coisa que ele não quer de jeito nenhum. Senão antes morto, né? Eu falei provavelmente porque ainda existe essa possibilidade de outras lideranças internas surgirem, ele ser pego como exemplo e ter um fim nada agradável, né? Um julgamento internacional, seguindo legislação internacional, seguindo questões de direitos humanos e tudo mais, seria uma bênção para ele
tendo em vista o fim que ele pode ter na mão de algum outro ditador que venha a surgir caso o regime dele caia. Sim, exatamente. Bom, se o regime coreano cair, o regime norte-coreano, o que a gente pode ver aí na situação? Só para a gente começar já a encerrar aqui esse vídeo, porque já estamos falando há muito tempo. Devido a essa política que a gente vê, política e propaganda que a gente vê há décadas ocorrendo, o que se imagina é que a maioria da população irá fugir em direção ao norte, né, principalmente a China. Né? Tem aquela beiradinha ali da Rússia que eu tinha ignorado, porque em termos de fronteira ela é bem inexpressiva comparando com a China, mas ela existe. Mas ela tem ganhado importância Não, hoje em dia. eu falo em extensão, a relevância dela em termos de extensão, porque ela é bem pequena. Mas é mais uma fonte de contato, que é muito importante. Esse contato de fronteira entre nações facilita muito as relações entre dois povos, né? Ou às vezes complica por ter essa proximidade territorial. Né? A queda do regime, devido a essa propaganda de décadas, levaria boa parte da população a fugir em direção ao lado onde você não tem artilharias apontadas para você, que é o lado da China. O que levaria a China, que já tem uma população bem expressiva, acho que 1/4 da população mundial atualmente, não lembro agora as porcentagens, mas é uma fatia significativa da população mundial, a população chinesa. Você veria milhões e milhões de pessoas correndo em direção à China, e por mais que a economia da China tenha crescido nos últimos anos, um influxo repentino de milhões de pessoas refugiadas certamente iria complicar a situação chinesa. O que os chineses iriam fazer com esses refugiados? Não é a questão de refugiados no mundo inteiro é uma questão muito complicada e que nunca tem uma resolução simples, né? Você fecha a fronteira, impede essas pessoas, e o que acontece com essas pessoas? Elas morrem de fome, elas morrem devido a conflitos, não tem uma solução simples. Iria cair muito mal para a China também fazer isso. Ia afetar, não só ia ter os custos de aceitar esses refugiados, como se eles não aceitarem esses refugiados, ia ter um preço político muito grande no palco internacional. Deixa eu mudar, o mapa está cobrindo o teu rosto aí, calma aí. Cadê o... Não é esse. Ah, tá aqui. Deixa eu destravar ele aqui e aí eu vou jogar ele para outro canto, porque você foi pro cantinho da tela e o mapa começou a cobrir o teu rosto. Então eu já mudei ele de lugar. Não, pode ficar. Já mudei o mapa de lugar. É que eu tô com várias coisas na tela e eu tenho que ver o que é o que e mover, porque eu sempre deixo travado para evitar acidentes. Então, mais alguma consideração para a gente encerrar esse vídeo? Algo que a gente não tenha falado, alguma coisa assim? Fábio, eu acho que com relação à Coreia do Norte, fora isso, nós podemos mencionar que, em resumo, é um estado que ela tem buscado sobreviver. Sim. Ela é um time que tem buscado sobreviver ao tempo. Ela é uma relíquia de um passado da Guerra Fria, ideologicamente falando, e tem buscado sobreviver nesse novo cenário ao qual ela está inserida.
algumas estratégias antigas, outras estratégias novas, por exemplo, com relação à declaração de Jerusalém pertencer a Israel por parte do Trump. A Coreia do Norte emitiu um comunicado saudando o povo da Palestina e que o povo da Palestina tem os seus direitos ao ter seu território, e que Jerusalém tinha que permanecer com o seu status atual. Então, isso é uma movimentação da Coreia do Norte, em termos diplomáticos, a querer sair um pouco da sua situação atual, né? Do isolacionismo que eles vinham pregando isolacionismo. há décadas. Né? É uma mudança da água para o vinho na situação. E essa questão aí de Jerusalém, da questão da Palestina e Israel, também é uma outra situação muito complicada que a gente tem que deixar para um outro momento. Também contatos com o Irã também, sim, são alternativas que eles têm buscado. Mas, para encerrar, esse é um assunto extremamente complexo, né? Não estamos aqui propondo resoluções a esse conflito, porque realmente não existe uma resolução simples, né? Exatamente, Fábio. Eu até ia comentar um pouco sobre isso, que resolução para isso foi até que nós falamos no outro vídeo, né? Porque resolução para isso, a melhor solução para isso seria sanções econômicas em cima da Coreia do Norte. E até que ponto essas sanções seriam efetivas, né? Pois é. Seria sanções econômicas à Coreia do Norte por parte da China, a Rússia, e isolar o governo até você torcer que o governo caísse, e o governo caindo, você poderia botar um novo ali. Isso só basicamente... que aí temos aquela questão, não interessa ao governo chinês que o regime coreano caia. Não, é aí que tá, Fábio. O governo chinês, o regime atual, ele pode cair contanto que seja substituído por outro parecido, com a influência chinesa. A China, ela não tem nenhum problema que o governo caia, contanto que seja do aval dela e da influência dela. Se não for do aval e da influência dela, aí tem problema para eles. Mas aí é que tá. Quando eu não falo uma mudança de liderança, eu falo realmente a extinção da Coreia do Norte, né? Não, a extinção da Coreia do Norte aí eles não querem. Eles querem uma mudança de liderança, se tiver uma influência chinesa, os chineses ficariam felizes com isso, né? Porque sim, você estaria tirando um cidadão que não está mais atendendo às necessidades da China, né? Ele tem colocado as garrinhas de fora. E é uma buffer zone para a China, né? A China, ela basicamente não tem que se preocupar com uma influência americana maior na região. Aqueles que ficaram interessados sobre esse assunto, eu deixei fontes na descrição, né? Mais uma vez, esse não é um assunto encerrado. À medida que novas informações surgirem, a gente pode voltar a esse tema ou temas relacionados, né? Deixem as suas opiniões e qualquer informação que tenham nos comentários. E dessa vez dessa forma o debate continua e todos nós saímos enriquecidos com mais informação. Obrigado à atenção de todos, né? Pelo tempo que passaram aqui ouvindo essa nossa conversa. Muito obrigado. Vida longa e próspera, e como diria o Jack... Que a força esteja com você. Apesar que hoje em dia não está muito com a força, não. A força não está muito forte ultimamente, né? A força está mais ou menos. É um assunto para um outro vídeo também. Exatamente. Né? Então, encerramos por aqui com esse vídeo e vamos agora para a Catalunha. O Psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo.
Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!